Revisão da vida toda, atenção, porque saiu na mídia a revisão da vida toda e até que, enfim, canais de imprensa voltaram a tratar dessa revisão tão importante para os aposentados. Vamos ver o que a mídia está falando sobre a revisão da vida toda, se acabou, se tem chance, se vai fazer alguma modulação ou se só vai declarar a derrota definitiva dos aposentados e o trânsito em julgado. A gente vai ver os dois lados da história. Se você acha que acabou, acabou, não precisa nem assistir o vídeo. Se você acha que tem alguma chance de reverter, vamos ver o que a mídia está falando aqui. Tá certo, pessoal? Siga as orientações do seu advogado. Esse aqui é um vídeo informativo, eu não estou olhando o seu processo, eu não fiz as suas revisões, são mais de 20 revisões sem precisar esperar o STF, mas você precisa confiar no seu advogado. Ah, entrei com a revisão da vida toda, quero entrar com outras revisões que não precisa esperar o STF? Aí vai ser um prazer poder te atender. Eu deixo o WhatsApp sempre no link do comentário fixado, ou já anota aí, 61 985 220420. Mas clica no link do comentário fixado, você já vai falar diretamente com a equipe, pede para falar com a Bárbara, tá bom? Estou autorizando as últimas vagas para esse mês, tanto no online como no presencial na Avenida Paulista, com uma condição aí para realmente a gente conseguir atender o público com qualidade. Se não quiser me contratar também, só se inscreve no canal, deixa o seu like aqui e vamos acompanhar o que primeiro a CNN está trazendo sobre a revisão da vida toda. O STF marcou o julgamento, dia 28, isso você já sabia, vamos ver os comentários, o que eles estão falando aqui. O STF marcou para o dia 28 de maio o julgamento de um recurso relacionado à revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. Esse recurso chegou ao STF em 2020, então recurso extraordinário. Em 2019, tivemos a vitória no STJ de forma unânime e em 2020 subiu para o STF. Então, subiu ali após o STJ ter reconhecido o direito dos aposentados recalcularem seus benefícios com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive as anteriores a julho de 94. Em 2024, o Supremo decidiu rejeitar 2 recursos contra uma decisão de março daquele ano, que derrubou a possibilidade de revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. Na ocasião, a Corte julgou recursos apresentados pelo IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, e a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, contra uma decisão do próprio STF, que invalidou o entendimento que permitia a revisão das aposentadorias. Por 7 votos a 4, ou seja, 3 ministros que eram favoráveis se aposentaram. E aí, Cristiano Zanin e Flávio Dino entraram e aí já virou, né? O que era 6 a 5 virou 7 a 4. Então, por 7 a 4, os ministros do STF entenderam que os aposentados não podem optar pela regra mais vantajosa na hora de calcular o seu benefício. Isso, na prática, derrubou a revisão da vida toda que havia sido validada em 2022 em outro processo. E é por isso que você está em dúvida. Você fala, não, mas se a revisão da vida toda é no tema 1102... o que o pessoal está fazendo julgando as ADIs querendo interferir na revisão da vida toda, não é verdade? Entre os pontos centrais do recurso que o STF vai analisar agora, dia 28, está o pedido para modular os efeitos da decisão anterior, de modo que ela tenha validade apenas a partir da sua publicação, excluindo possibilidade de revisar benefícios já extintos, reabertura de decisões judiciais com trânsito em julgado que negaram o direito à revisão e pagamentos de diferenças relativas a períodos anteriores a abril de 2023, sem o pagamento de retroativos. Esse é o pedido do INSS. A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual aposentados e pensionistas pediam a inclusão no cálculo do benefício de valores pagos em outras moedas antes de 94. Na reforma da Previdência realizada no governo do Fernando Henrique Cardoso, segurados que já contribuíam com o INSS foram prejudicados pela regra de transição e acabaram tendo o benefício achatado. Ações na Justiça pediam a correção. O que a reportagem poderia ter falado é que na mesma reforma da Previdência, na mesma lei, tinha a regra de transição e a regra definitiva. Tinha tanto a regra de julho de 94 em diante, como também tinha a regra de todo o período contributivo. Não estou defendendo Fernando Henrique Cardoso nem coisa nenhuma, pessoal. É porque eu já trouxe para vocês na lei. Abre aí, Lei 9.876. Vocês vão ver as duas regras na mesma lei, tá bom? Quem errou,
foi o INSS e, ao meu ver agora, o STF está errando também, tá? Eu falo isso respeitosamente, mas é a minha opinião. Em 2024, o Supremo definiu uma nova regra para aposentados do INSS e firmou um cálculo obrigatório para a aposentadoria, acabando com a possibilidade do segurado escolher entre duas opções de conta. Então, anteriormente, o trabalhador tinha como optar pela regra mais vantajosa. Essa medida servia para evitar prejuízos causados pela alta inflação antes do Plano Real, pelo que decidiu o STF. Então, o que decidiu o STF? Quem era segurado do INSS antes de 99, data da reforma da Previdência que implantou o fator previdenciário, fica na regra de transição. Regra de transição prevê que o benefício vai considerar 80% dos maiores salários, excluindo os salários anteriores a julho de 94. Só que quem entrou na Previdência depois de 99, aí fica no regime que leva em conta o fator previdenciário. E até aí, né, se você tinha contribuições anteriores a 94, por óbvio, você já estava segurado em 99, né? Então você já poderia pegar a outra regra e que deveria ser mais vantajosa caso a caso. Mas qual foi a última decisão? Em abril deste ano, de 2025, o STF decidiu por unanimidade que os aposentados do INSS que ganharam a revisão da vida toda na Justiça não precisam devolver o dinheiro recebido. Além disso, para quem tinha as ações em curso, não serão cobrados valores como honorários sucumbenciais, que é os honorários do advogado do INSS. Ah, que coisa boa, né? Nossa, o Barroso, os ministros são tão bonzinhos, né? Nossa, o aposentado não vai precisar pagar o advogado do INSS. Nossa, que coisa boa, hein? E outras despesas processuais. A decisão impactou diretamente mais de 140 mil ações judiciais que tramitam no judiciário, beneficiando milhares de segurados que já haviam conquistado o direito à revisão antes da tese ser derrubada. Tá bom. Esse aqui é a CNN e ela fala que, ela fala da superação da tese, claro, né? Só que assim, ela não fala que o STF vai lá no dia 28 só para enterrar o processo. Ela fala, entre os pontos centrais do recurso que o STF vai analisar, está o pedido para modular os efeitos da decisão, excluindo alguns pedidos que a gente já tinha visto no tema 1102, né, pessoal? Então, ela não trouxe aqui, né? Pode ser que chega lá dia 28 e acabe com a revisão, pode ser que enterre de vez, mas a CNN não tratou dessa forma. E a Folha de São Paulo, que sempre traz informações sempre pertinentes, né? Vamos ver aqui, pessoal. STF marca julgamento da revisão da vida toda no INSS e o caso pode chegar ao fim ainda este ano. É o que todo mundo quer, né? Ministros vão analisar processo que deu origem ao tema. Decisões anteriores foram tomadas em ações de 1999. Olha só, aqui está um pouco mais completo, tá? O STF deve voltar a julgar no dia 28 deste mês, 28 de maio, o direito à revisão da vida toda do INSS. Dessa vez, os ministros vão analisar o recurso que deu origem ao tema no Supremo. Antes, haviam julgado duas ações de 1999 que derrubaram a tese. O recurso extraordinário chegou em 2020, após a revisão ser aprovada no STJ em dezembro de 2019. Em julgamento de 2022, os ministros liberaram a revisão, só que ela foi derrubada em 2024 ao julgarem duas ADIs sobre o fator previdenciário. Ao meu ver, né, ela acaba por ser derrubada mais recentemente, no dia 10 de abril, porque os ministros tinham a oportunidade de fazer a modulação de efeitos, mas não fizeram. Fizeram uma pequena modulação de efeitos, mas não resguardaram o direito de quem já tinha entrado com a ação. Eles reconheceram que quem tinha ganhado o processo, quem já estava recebendo, não precisaria devolver esses valores. E para mim, isso você coloca duas pessoas na mesma situação, que têm o mesmo direito, que entraram com a ação, em situações diferentes, né? Uma só porque o processo ou andou mais rápido, ou conseguiu uma sentença, uma decisão, aí reconhece essa pessoa, não precisa devolver, e a outra que não recebeu nada até hoje, né? Então, eu acho que coloca dois aposentados ou pensionistas que estão na mesma situação jurídica, mas dão respostas diferentes para essas pessoas, o que é uma grave insegurança jurídica. Embora representantes de aposentados tenham expectativa de que possa haver algum tipo de posicionamento favorável à correção, então, né, tem gente ainda
que está otimista, tem gente que ainda acredita que possa haver algum tipo de posicionamento favorável ou modulação de efeitos, só que nos bastidores o que se diz é que o julgamento é uma forma do STF acabar de vez com o caso, levando ao trânsito em julgado, finalização total da ação, sem que seja reconhecido o direito. É a pressa do Barroso antes dele entregar a presidência do STF para o Fachin, a pressa do Barroso em acabar logo com a revisão da vida toda. Não se esqueçam, pessoal, o Barroso já defendeu a anulação do acórdão do STF. Barroso, isso mesmo, já defendeu que a decisão de 2022 deveria ser anulada, pessoal, e deveria retornar para o STJ. Eu vou falar mais sobre isso na próxima live. Então, anula essa decisão do STF, retorna o processo para o STJ, porque o STJ já julgou de forma unânime, e eu tenho certeza que se retornar os autos para o STJ vai julgar de forma unânime de novo, e aí vão pagar os aposentados. Calma aqui que eu vou trazer na próxima live. A revisão da vida toda é uma ação judicial, né? Esse aqui você já sabe, pessoal, que busca lá trazer contribuições anteriores a 94, reforma do Fernando Henrique, reconheceu em 2022, julgamento do tema 1102 vai valer para todas as ações do tipo no país. O julgamento de 28 de maio, a Corte deverá fixar ainda o entendimento sobre o que fazer com as ações que estão na Justiça, paradas à espera de resposta. Em recurso, nas ADIs, os ministros já decidiram que quem recebeu os valores não precisam devolvê-los. Mantiveram um posicionamento contrário à revisão. Abril deste ano, os ministros decidiram que quem ganhou não precisa devolver. Tá, isso aqui vocês já sabem. Beleza, isso aqui vocês já sabem. Então, beleza. Essa aqui foi a informação da CNN e da Folha de São Paulo. Tá certo, pessoal? Então, vejam que não... Assim, ainda trataram de um jeito que pode sair alguma coisa ou que pode acabar de vez. Realmente, a gente vai ter que aguardar no dia 28. E agora, sobre essa anulação do acórdão, eu vou trazer no próximo vídeo. Agora, sem enganar ninguém, não crie esperança sobre isso. É uma tese que eu vou levantar, que eu quero discutir com vocês, mas sempre trazendo a realidade, pessoal. E a realidade é essa: o governo Lula não quer pagar a revisão da vida toda. O governo Bolsonaro também não queria. Ele colocou o Nunes Marques para atrapalhar a vida dos aposentados, pediu destaque de 8 de março, vocês já sabem disso. Só que pelo menos o governo anterior ficou dentro das 4 linhas. Esse aí agora, pelo amor de Deus, está agindo de todas as formas para atrapalhar o direito dos aposentados. E aí, a gente está vendo para onde a gente está caminhando, né? Escândalo do INSS, escândalo da revisão da vida toda, e eu defendo a CPI dos aposentados, que deve verificar os descontos indevidos das associações, empréstimos consignados indevidos, RMC e principalmente a revisão da vida toda. Se você acreditar nisso, você pode colocar um representante no Congresso Nacional em 2026, e aí eu tenho certeza que essa pessoa vai botar para quebrar, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.